Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, abundantemente. Nós estamos falando, nesses últimos dias, a respeito dos 2 Adãos. O primeiro Adão, que é o Adão casado com Eva, e o segundo Adão, que é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos no texto sagrado ensinando a diferença entre um e outro, a natureza de um e a natureza de outro. Então, Adão tinha uma natureza terrena. E o Senhor Jesus, o segundo Adão, que deu origem a uma nova nação, tem uma natureza espiritual. Então, olha só, o apóstolo Paulo ensina, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Quer dizer, emotivos, pessoas emotivas. Você sabe que alma vivente significa as pessoas quando nascem. Todos nós nascemos como almas viventes. Todos nós. Todos nós. Não tem um que não tenha vivido alma vivente. Mas o último Adão, que é o Senhor Jesus, que deu origem à cristandade, que deu origem aos verdadeiros filhos de Deus, ele veio e inaugurou o espírito vivificante. Quer dizer, inaugurou uma nação de espíritos vivificantes. O que quer dizer isso? O que significa isso? Preste atenção. O primeiro homem, Adão, nasceu como alma vivente, quer dizer, foi gerado, foi feito alma vivente. Deus fez alma vivente. Então, Adão e Eva eram emotivos, eram pessoas que apesar da inteligência, apesar do intelecto, eles eram mais dados à emoção. Como todos nós, quando nascemos nesse estado natural. A nossa natureza é emotiva. A Bíblia chama de alma vivente. Pessoas que são emotivas por natureza. Quando nós nos convertemos, quando nós morremos para o mundo, quando nós semeamos a nossa vida por livre e espontânea vontade, no altar, quando nós colocamos a nossa vida no altar e queremos seguir e servir
o Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo, o Espírito do altar, vem sobre nós, recebe aquela oferta e transforma aquela oferta em espírito vivificante. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido com milhões de pessoas por esse mundo afora, que verdadeiramente se entregam ao Senhor Jesus, assumem a fé cristã conscientemente, começam a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando a pessoa começa a viver uma vida assim diferenciada, quer dizer, uma vida que tem o selo, o carimbo do Espírito Santo, então ela se torna espírito vivificante. Qual a diferença da alma vivente para o espírito vivificante? A alma vivente é aquela criatura, escreve bem o que eu estou falando aí, presta atenção, é aquela criatura que é emotiva. A alma vivente é aquela criatura que é emotiva, ela tem uma fé emotiva. Por conta disso, ela tem sede de sentir a presença de Deus. Ela não busca Deus, ela busca sentir a presença de Deus. E quando ela busca sentir a presença de Deus, o que acontece? Ela é iludida, enganada pelos espíritos imundos, os espíritos enganadores, que fazem-na pensar que aquela sensação ou aquelas sensações, aquelas emoções que ela sente em uma determinada reunião com uma música, né, cheia de emoção, um hino que, poxa, toca mesmo no coração, aí mesmo que as suas emoções afloram. E aí, o que tem acontecido? O diabo, o espírito imundo, que é frequentador das igrejas, não tenho dúvida disso, esses espíritos imundos veem que a pessoa não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Ela não entregou a sua vida no altar. Ela não se rendeu. Ela não morreu para o mundo. Não. Ela quer continuar vivendo com a mesma vida, mas quer também ter o Espírito Santo. Então, o espírito enganador vem sobre ela e faz ela falar em línguas estranhas, porque o diabo fala em línguas estranhas, os espíritos enganadores falam em línguas estranhas. Você sabe que qualquer demônio fala qualquer língua, qualquer demônio fala qualquer língua, fala inglês, francês, árabe, russo, fala qualquer tipo de... São poliglotas. Por quê? Porque eles estão no mundo inteiro há muitos e muitos, milhares e milhões de anos. Então, presta bastante atenção. Uma pessoa que é alma vivente está sujeita a ser iludida pela sua fé emotiva, enquanto ela não coloca toda a sua vida, todo o seu intelecto, todo o seu coração, toda a sua força, de todo o seu ser, todo o seu pensamento. Enquanto ela não coloca no altar, então ela não tem o Espírito Santo. Mas quando ela coloca 100%, ela sacrifica mesmo toda a sua vida, ela morre para o mundo para viver para Jesus, então o Espírito Santo sabe que aquela criatura quer e está se entregando de todo o coração. Então ele vem e transforma a sua natureza. Transforma a sua natureza. Então ela deixa de ser alma vivente, quer dizer, emotiva, para ser espírito vivificante, que é a natureza do Senhor Jesus. Então você vê que o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, explica muito bem isso aí. Ele fala: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente.
porque ele era alma vivente, eles caíram em tentação. Porque eles aguçaram, provaram do fruto da árvore que era proibido. Então, quem fez isso? Foi a sua alma que era desejosa de saber, curiosa de provar aquela fruta. Só porque Deus falou para não provar, para não tocar, eles sentiram essa vontade, esse desejo de provar. Ora, então quando a pessoa é alma vivente, ela está sempre sujeita aos apelos do coração, apelos da sua alma fraca. Ela está sempre sujeita aos apelos da carne, não é? A carne, Jesus disse, a carne é fraca. Por quê? Porque a carne simboliza a alma vivente. Mas o espírito é forte. O espírito fala da mente, fala do intelecto, fala da inteligência. Então, quando Jesus, na pessoa do Espírito Santo, transforma a pessoa que é alma vivente numa natureza espiritual, espírito vivificante, então ela deixa de ser emotiva. Não quer dizer com isso que ela não chore, que ela não sorria, que ela não tenha esses momentos alegres. Não. Só que a pessoa que é espírito vivificante, ela dá vida. Espírito vivificante é o espírito que passa a vida. Eu falei, essa semana, para os sobreiros, que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe a própria bênção e a gente se torna a bênção. A gente se torna a própria bênção. A gente não deixa de ser buscador de bênção para ser a própria bênção. Essa é a grande vantagem de a pessoa receber o Espírito Santo. Ela recebe a natureza do Senhor Jesus Cristo. Ela passa a ter a mesma natureza de Jesus. Porque assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou nela a semente divina, a semente espiritual, também a pessoa, quando se entrega de forma sincera e total, inteiramente no altar, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem sobre ela e fala nascer de novo. Lembra que Jesus falou, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito Santo é o quê? É espírito. Lá em João, capítulo 3, você vai ver isso aí. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é nova criatura, ela é a própria bênção, ela é espírito vivificante. Onde quer que ela vá, ela jorra vida, ela jorra vida, ela jorra vida. É isso que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, a característica de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é a transmissão de vida. Ela é uma pessoa que é alegre por natureza. Ela é uma pessoa de paz. Ela é uma pessoa de paz. No linguajar dela, ela é uma pessoa de paz. Na sua maneira de ser, ela é uma pessoa pacífica. Na sua maneira de se vestir, ela é pacífica, ela é de paz. Ela não procura se vestir de acordo com a moda. Ela se veste de acordo com o Espírito Santo, uma roupa decente, íntegra, uma roupa que não chame a atenção de homens ou de mulheres, mas uma roupa decente, porque ela é a própria bênção. Isso é um fato, amiga e amigo ouvinte. Isso é um fato.
a pessoa que recebe o Espírito Santo não é dada às vaidades. Não é dada, não é entregue, não é refém das vaidades. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo não é emotiva, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha fica aborrecida. Não é uma pessoa temperamental, geniosa, não. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, ela tem a natureza divina, ao contrário da natureza das pessoas que nascem nesse mundo, que são almas viventes, que nascem com a natureza deste mundo, que é a natureza de alma vivente. Mas a pessoa que recebe o Espírito Santo, não. Ela é uma pessoa que consegue perdoar. Por que ela consegue perdoar? Porque a natureza dela é divina. Eu posso falar isso por mim. Eu tenho, ou melhor, antes de eu ter recebido o Espírito Santo, eu não falava com a minha irmã. Minha irmã, que eu gosto, amo a minha irmã, mas eu não falava com ela. Por algum motivo eu me aborrecia e eu fiquei sem falar com ela há mais de um ano. E aí o que aconteceu? Não aconteceu nada, sempre a gente se cruzava e a gente não se falava, eu não falava com ela. Aí o que aconteceu? Quando eu recebi o Espírito Santo, então mudou a minha natureza, mudou o meu temperamento. Eu deixei de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Aí sim, eu pude perdoar, eu a perdoei. E não há quem possa me impedir de perdoar. Não há diabo, não há demônio, não há circunstância. Não, eu perdoo. Eu perdoo porque é a minha natureza. É a natureza de Deus. E você que já foi batizada com o Espírito Santo também tem a mesma natureza. Você é espírito vivificante. É muito interessante isso, porque se você é uma pessoa que diz, eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas, isso não é suficiente. Porque o demônio, o diabo, fala em línguas. Ele fala nessas línguas desse mundo, que a gente não conhece, que para nós é estranha. Se você conhecesse todas as línguas, você ia verificar, não, ele está falando essa língua aí que eu conheço. Mas não, ele fala línguas estranhas, quer dizer, a nós. Então, veja bem, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é a própria bênção, o que significa que ela tem um temperamento divino, ela tem um caráter divino. Ela não é essa criatura que vive a mentir, ela não é essa criatura que vive a enganar, ela não é essa criatura que vive buscando atenção para si própria. Não, se ela é luz, se ela já é luz, então ela não precisa fazer força para iluminar, porque ela já é luz, é ou não é? E quando as trevas tentam se aproximar, não conseguem, porque ela é luz, e não tem como as trevas oprimir, não tem como as trevas encobrir a luz. Então, essa é a fé cristã. A fé cristã não é uma igreja, você vai na igreja, ou uma denominação evangélica. Não. A fé cristã envolve isso, espírito vivificante. Se Jesus era espírito vivificante, por que os seus seguidores não serão também espíritos vivificantes? Não tem como. Você veja, por exemplo, que é tão importante isso, tão importante, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz lá, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Porque não é espírito vivificante. A pessoa que não tem o Espírito Santo não tem a natureza divina. E, consequentemente,
está sujeita às emoções, aos enganos que os sentimentos levam as pessoas. Porque eu não vivo dos sentimentos. Quem é espírito vivificante pensa, raciocina. Veja que o apóstolo Paulo diz lá: eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, ele sabia em quem estava crendo. Ele não disse: eu sinto em quem tenho crido. Você não vai encontrar isso de jeito nenhum na Bíblia. Algum homem de fé falar: eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. Pode até sentir, mas não vai confessar. Por quê? Porque nossa fé está fundamentada na fé inteligente, racional, sobrenatural. A gente sente o quê? A gente sente que aquilo ali que estamos vendo é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que meu Deus está aqui comigo, está aí com você também, assistindo você. E, inclusive, se você é aquela criatura que é muito emotiva, que tem sofrido horrores por causa disso, só tem um jeito, quando você receber o Espírito Santo. E é por isso que nós vamos ter a campanha do jejum de Daniel, jejum de 21 dias, só pensando nas coisas de Deus, só pensando em Deus, mais nada, para que então venhamos receber o Espírito dele. Obviamente, para quem quer, né? Eu não teria necessidade de fazer esse jejum, porque eu já recebi o Espírito Santo. Mas nós vamos estar com vocês. Nós vamos estar mergulhados nessa campanha com vocês para ajudá-los. E é óbvio, eu quero uma renovação. Então, minha amiga e meu amigo, o jejum de Daniel é essencialmente para pessoas emotivas. Se você é uma delas, está aí uma excelente oportunidade para você mudar de natureza e ter a natureza de Deus. Graças a Deus. Espírito Santo, meu Senhor, Espírito amado, Consolador, Espírito Santo, o que seria eu sem tua presença em mim, meu Deus? Vem com tuas águas me envolver, vem com teu fogo purificar, com o teu vento leva o meu eu, faz tua vontade em mim, meu Deus. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução. Espírito de vida, minha respiração. Nem posso imaginar como é viver sem te sentir, sem tua proteção não saberia onde ir. Para todos os problemas só tu tens a solução. És o motivo da minha canção. Você vê essa música,
ela tem aí uma pegadinha. Não posso imaginar sem tua presença, não posso te sentir. Eu não sinto. Eu tenho o Espírito Santo, eu não sinto o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo e não sinto, eu não sinto o Espírito Santo. Mas na minha cabeça, no meu intelecto, na minha razão, no meu espírito, eu tenho certeza de que Ele está comigo. É uma coisa diferente. Uma coisa é você sentir. Sentir, todos os emotivos sentem. Todo mundo sente. Não precisa crer nem em Deus para você sentir. Você não precisa crer em Deus para sentir. Qualquer um sente. Agora, para você saber que Deus é contigo, minha amiga, saber, ter conhecimento, perceber a presença de Deus na sua vida, você tem que tê-lo. E é isso que acontece comigo. Então, nos momentos difíceis que nós passamos, que nós vivenciamos, se eu fosse uma pessoa emotiva, eu dava um tiro na cabeça. É isso mesmo. Se eu fosse uma pessoa emotiva naqueles momentos, eu dava um tiro na cabeça. Agora, como eu era uma pessoa que tinha certeza da presença de Deus, porque a palavra dele, quando a pessoa é espiritual, ou quando a pessoa é espírito vivente, ela lê a Bíblia, ela medita na palavra de Deus e ela se alimenta, ela se fortalece. Mas a pessoa emotiva não. A pessoa emotiva não encontra ali sustentação para manter-se na luta, não, ela desanima. Então, muitas pessoas que estão me ouvindo, crentes de outras denominações, inclusive da Igreja Universal, são pessoas que estão fracas, débeis, estão sempre chorando, estão sempre lamentando a vida, sempre reclamando, sempre olhando que a sua vida poderia ser melhor, nunca estão satisfeitas, vivem ansiosas, têm depressão. Olha, uma pessoa, é isso mesmo, uma pessoa que se mata é porque é emotiva. Uma pessoa que tem depressão é porque ela é emotiva. Quando uma pessoa é espírito vivificante, ela não se mata, ela não é uma pessoa depressiva, ela não tem depressão nenhuma, muito pelo contrário. Quando uma pessoa é emotiva ou alma vivente, ela é uma pessoa que não tem paz. Ela pode ter paz nos momentos de alegria, mas quando passam aqueles momentos de alegria, então vem a tristeza, vem a agonia, vem o medo, enfim. Mas a pessoa que é espírito vivificante, que tem a natureza do Senhor Jesus, essa pessoa, de forma nenhuma, perde a sua paz em qualquer luta aqui nessa terra. Nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, mas aqui dentro de nós, a paz. A paz do alto, a paz do Espírito Santo. Do lado de fora é guerra, não tenha dúvida, mas dentro é paz. Assim, minha amiga, meu amigo, nós vemos a diferença entre a pessoa que é alma vivente e a pessoa que é espírito vivificante. Para você deixar de ser alma vivente para ser espírito vivificante, ter a natureza divina, você tem que receber o Espírito Santo. Tem que receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, não vai acontecer nada. É o caso, por exemplo, desse rapaz. Esse rapaz chamado Leonardo, que foi traficante, um jovem, 29 anos, foi traficante. Foi um homem do mal, fazia o mal. Por que ele fazia o mal? Porque ele nasceu num ambiente cruel,
e foi feito um homem cruel. Por quê? Porque ele era alma vivente. Quando a pessoa é espírito vivificante, ela jamais será cruel, jamais será mentirosa, enganadora, corrupta, ladra. Não, nada disso. Ela sempre será uma pessoa com a natureza divina para testemunhar do Senhor Jesus nesse mundo com a sua própria vida. Vamos assistir o testemunho do Leonardo, por favor. Meu nome é Leonardo, tenho 29 anos, nasci aqui no Rio de Janeiro, Belfor Roxo. Tive uma infância muito boa, com pais presentes, mãe, meu pai, meus irmãos, uma família bem unida. Mas eu morava numa comunidade, né? Uma comunidade onde a gente via tiroteios, o tráfico de drogas, e isso tudo foi chamando também a minha atenção. Amigos que outrora jogavam bola comigo, estavam se envolvendo, estavam entrando nessa vida, conquistando algumas coisas, entre aspas, que aos meus olhos era bom, as meninas do bairro, aquela roupinha de marca que eu desejava ter, aquele relógio. Então isso foi me atraindo. Foi aí que um dia, num churrasco, numa casa de um amigo, e naquele dia ali, naquela festa, eu comecei a cantar um rap, comecei a cantar uma música de uma facção aqui do Rio de Janeiro, e aí o dono da comunidade quis desesperadamente saber quem é que estava cantando esse rap, queria chegar até o autor da música, né, do rap, que era eu, e aí me conheceu, ele falou: olha, faz uns rap aí bacana pra mim aí que eu vou te dar um dinheiro. E aí eu já estava me tornando popular na comunidade. Só que eu estava me esquecendo que aquele rap ali estava diretamente implicando uma facção rival, que a qualquer momento podia invadir essa comunidade. Mas eu achava que isso não ia acontecer. Começaram a me ameaçar de morte, começaram a falar que iam me pegar, cedo ou tarde eles iam bater de frente comigo e tirar minha vida. Foi aí então que eu comecei a entrar para essa vida, comecei a andar armado, comecei a guardar a arma dentro de casa, escondido dos meus pais ainda, e comecei a ficar até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, marcando plantão, com medo desses caras invadir. Foi numa segunda para terça, 5 horas da manhã, 5h30, eu escutei alguém chamando no meu portão, e quando eu saí, era um amigo meu me chamando. Quando eu saí, os caras invadiram. Da metade da favela estão lá e a gente só tem essa metade aqui, vamos sair fora. Gente morrendo, amigos que eu via tentando nessa guerra, perdendo a vida, pessoas do meu lado morrendo, aquele combate total. Eu encontrei o meu pai e minha mãe só com a roupa do corpo, porque eles expulsaram a minha família. Então quer dizer, eu destruí completamente a minha família. Tudo aquilo que minha mãe trabalhou, aquilo que minha mãe tanto construiu, que era a sua casa própria, a sua geladeira, a sua máquina de lavar tão suada, que foi tão trabalhoso, minha mãe perdeu em questão de minutos. Comecei a saltar porque a dependência era grande. Faltava até alimento, faltou até alimento muitas das vezes, faltava o que vestir, a gente parava tudo, fazia arrastão. Eu me lembro que nós tiramos um dia para assaltar um carro, e desse carro ir para um bairro aqui na cidade e assaltar aquele bairro todo, e nós sacudimos aquele bairro, roubamos mercados, roubamos padaria, roubamos açougue, levamos tudo, pedestre, roubamos bares. Naquele dia a gente fez uma ruaça. Eu estava vivendo praticamente também do roubo, porque o tráfico ainda não estava me gerando recurso. Eu tinha que voltar para a comunidade. Então, o assalto era o que estava alimentando também até os vícios. Então, ali eu não pensava se era idoso, eu não pensava que aquela senhora podia infartar, passar mal, eu só pensava no material. E não importa o que ia acontecer, a quem eu ia fazer, se era maldade, uma ruindade, agredir, até mesmo dar um tiro em alguém, isso era o de menos. Um rival nosso, ele se juntou a gente, ele se juntou a essa organização, e dali ele ganhou um cargo de frente da comunidade. E eu me lembro que esse rapaz a qual eu servia, que era o chefe, a gente levou ele para um lugar para ele descansar. E eu segurava um fuzil, um AK-47. O próprio fuzil que eu segurava disparou na minha perna. Quando eu olhei para minha perna pendurada, minha perna completamente destruída, muito sangue saindo na hora, muito sangue, me botaram dentro de um carro, me levaram para o UPA que tinha ali perto mesmo da comunidade, e ali eu entreguei minha vida para Deus. Eu fiz um voto para ele. Eu falei: meu pai, se o senhor permitir que eu saia daqui vivo,
e com a minha perna no lugar, eu vou te servir até o último dia da minha vida. E quando eu saí, eu só queria saber de uma coisa, queria saber de vir na igreja, de conhecer a igreja, porque minha mãe já tinha mais de 15 anos de Igreja Universal, sempre falou para mim da igreja, sempre me orientou a vir, mas eu estava já nesse mundo, cheguei aqui na reunião de domingo, cheguei aqui completamente destruído, né? Cansado, ainda com reflexo do que tinha acontecido comigo. Eu só sabia chorar, eu chorava. Tudo que o bispo que estava fazendo a reunião naquele dia falava era para mim. Tudo. Eu descobri que existia um Deus que ama a gente, porque como é que pode eu ser tão ignorante, fazer tantas coisas ruins com pessoas, brutalidade, fazer o mal mesmo, e chegar aqui e ele me receber de braços abertos, ele me estendeu a mão, me deu força. Eu senti que eu estava sendo lavado, purificado dos meus pecados. E quando eu saí com a minha mãe veio me acompanhando, minha esposa, e eu não queria sair. Eu queria continuar sentado, eu queria mais reunião. Eu ficava, poxa, será que tem mais reunião? Vai ter mais alguma coisa? Já acabou, eram 2 horas de reunião, mas eu queria mais. Eu queria, poxa, será que tem mais um pouquinho, só mais um pouco, não quero ir embora, não tem mais o que fazer aí fora, eu quero ficar. Então eu falava, poxa, calma aí, eu estou precisando de alguma coisa a mais, estou precisando de mais. Então eu falava com Deus, poxa, meu Pai, o que está faltando? O que está faltando para sair esses pensamentos? Então, nas reuniões, eu ouvia falar muito sobre o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, tudo muda. O Espírito Santo vai te dar força para vencer o pecado. O Espírito Santo vai te impulsionar para a fé. O Espírito Santo vai te ajudar no momento que você mais precisar. Foi aonde nasceu dentro de mim esse desejo de ter o Espírito Santo. Então, eu foquei no Espírito Santo. Falei, não, eu quero o Espírito Santo. Então, cada reunião que eu ia era uma oportunidade de eu receber o Espírito Santo. E dentro de casa, eu estava fazendo a minha parte, comia Bíblia, mas não comia rápido. Eu ficava ali meditando, falando, eu quero descobrir mais desse Deus. Então, eu comecei a mergulhar e desejar demais o Espírito Santo, porque eu sabia que ele era o único que podia me ajudar nesse caso. Até que chegou o grande dia. Foi num domingo de manhã. Eu me lembro que eu já estava me preparando muito. Foi no mês de fevereiro, lá na igrejinha onde eu frequento lá, pela manhã, buscando o Espírito Santo ali, de todo o coração, ele me deu. O próprio Deus eu vi como se fosse um presente, ele me dando o Espírito Santo, e ali foi um renovo, foi uma experiência maravilhosa, algo que eu nunca tinha visto nem sentido em todo esse tempo, um prazer, um desejo nascendo de dentro de mim, e o melhor de tudo foi que quando acabou a reunião e eu queria contar para todo mundo, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. O Espírito Santo estava dentro de mim, me jogava para cima, não, agora vai arrebentar. E o desejo enorme de ganhar almas, de querer falar daquilo que eu recebi. Faz 5 anos que eu mudei, faz 5 anos que eu conheci esse Deus maravilhoso que mudou minha vida, que me deu uma família, que restaurou os meus sonhos. Ele me deu condições de abrir uma loja, me deu condições daquela loja ali, que era tão pequenininha, se transformar numa loja grande, e dali eu poder tirar o meu sustento, poder ajudar a minha família. Eu sei que para a sociedade eu nem merecia estar aqui. Alguém que viveu uma vida no tráfico de drogas, na marginalidade, poder ser regressado à sociedade. Mas foi através do Espírito Santo que ele me deu mais uma oportunidade, mais uma chance de recomeçar. Através do Espírito Santo eu posso olhar até para as pessoas que vivem nessa vida que eu vivi ainda, para qualquer pessoa da sociedade, e dizer o que Deus fez na minha vida. Eu posso estender a mão, oferecer ajuda e ajudar a qualquer momento, porque o que está dentro de mim é o Espírito de Deus. Hoje eu sou uma nova pessoa. Pois é, você vê, as autoridades do nosso país, elas não sabem mais o que fazer com tanta gente, com tantos meliantes dentro das prisões. E o que elas não entendem é essa coragem, intrepidez que nós, da Igreja Universal, temos entrado nesses lugares ermos, nesses lugares escuros e escusos, para falar de Jesus e fazer igrejas dentro dos presídios. Por quê? Porque só mesmo uma mudança de natureza
mudança de natureza, mudança da natureza de alma vivente para espírito vivificante. Deus, minha amiga, meu amigo, aproveita todo e qualquer ser humano, ainda que esteja vivendo o lado avesso da vida, que seja o maior traficante, o maior fascínio da face da terra. O Espírito Santo, quando vem sobre essa pessoa, transforma a sua natureza, transforma a mente dela, transforma os seus pensamentos, dá um novo coração, e aí a pessoa é uma nova criatura, passa a ser espírito vivificante. Então você vê o Leonardo, a maneira dele falar sincera, você vê que ele fala de forma assim, bem liberal, não é? Transparente. Você acredita nas palavras dele. Hoje ele tem família, ele tem um lar, ele tem paz, ele não deve nada à sociedade, ele está limpo, porque Deus fez essa transformação através do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Durante 21 dias nós teremos essa campanha, quando você vai abrir mão, abster-se de toda e qualquer informação desse mundo e focar os seus pensamentos em Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus. E o Espírito Santo então vai vir sobre você e vai fazer de você uma nova criatura. Agora nós vamos assistir também testemunhos de pessoas que foram vítimas de fake news, quer dizer, notícias falsas. Essas pessoas odiavam a Igreja Universal, odiavam a minha pessoa, me odiavam sem me conhecer, eu nunca as vi na minha vida, mas elas me odiavam. E depois, o que aconteceu? Depois que elas se conscientizaram da vida que há no Senhor Jesus, vamos ver o que aconteceu. Meu nome é Jéssica Sampaio, tenho 27 anos, sou professora. Eu cresci num lar de uma religião onde nós já cresci aprendendo contra a Igreja Universal, né? Que a Igreja Universal era uma seita, que era para eu me afastar de todas as pessoas que fizessem parte dessa seita, porque só ia me trazer prejuízo, maus pensamentos. Então, eu entendi assim. Inclusive, nessa religião, nós, por exemplo, quando tinha alguma notícia de jornal, revista, chegava até a gente e ali era comentado, era debatido, os assuntos todos voltados contra o trabalho da Igreja Universal. Aqui ele aparece pregando para uma multidão. Então, eu tinha esse preconceito, né? E assim, no geral, a gente sabe que quando uma informação ela é massificada pela mídia, então ela se torna verdade, né? Engraçado que a religião que eu frequentava, ela estava ali aparentemente para nos ensinar a se tornar boas pessoas, crescer com Deus, era o que a gente aprendia, só que a gente perdia muito tempo criticando o trabalho da Igreja Universal. Nós aprendíamos lá que a Igreja Universal não era igreja, era um comércio, que os pastores eram ladrões, que eles roubavam as pessoas, que vendia espaço no céu. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Quando eu encontrava uma pessoa da Igreja Universal, parecia que eu encontrava alguém que tinha uma doença contagiosa que eu tinha que me afastar, né? Até que chegou um momento que eu precisei de ajuda, porque minha família era toda destruída. Meu pai, ele agredia minha mãe, mesmo todos nós frequentando essa religião. Minha mãe e meus irmãos tinham problemas seríssimos de saúde, então a gente começou a viver até na miséria mesmo, né? E mesmo frequentando a religião, né? Até que eu saí mesmo decidida, eu falei, eu vou me matar hoje, né? E aí eu morava próximo da rodovia Dutra, então eu falei, eu vou me jogar da primeira ponte que eu encontrar. E pelo caminho eu encontrei uma colega minha
Ela falou: Jéssica, você está cada dia decaindo, seu comportamento, suas notas, e eu sei que você passa por problemas e eu quero te ajudar. Eu falei: não, mas o que eu passo é impossível de ser realizado. Ela falou: vou te levar num lugar que a sua vida vai começar a mudar, assim como mudou a minha. E contou o testemunho dela, né? E eu não imaginava que era na Igreja Universal. Quando a gente chegou na calçada, que ela já foi se dirigindo para a igreja, eu já dei um passo atrás. Eu falei: aqui? Ela falou: isso, foi aqui que minha vida mudou. E eu fiquei assim, ainda resistindo, né? Eu falei: não acredito que eu vou ter que entrar nesse lugar, né? Um lugar que eu critiquei tanto. E aí eu entrei, né? Ainda olhando para os lados para ver se alguém ia me ver. E aquela reunião, assim, foi realmente o início de uma nova vida. Tudo que foi falado veio de encontro com o que eu estava vivendo e minha vida começou a mudar. Eu tinha um ódio assim muito grande dos meus pais, dos meus irmãos, eu guardava rancor assim de muitas pessoas e já na reunião já foi falado sobre isso. Então eu saí de lá pronta para começar a nova vida mesmo, né? Começando com esse passo aí do perdão, né? Aí ela me falou: Jéssica, volta na sua casa e pede perdão para os seus pais, para os seus irmãos e para todos que você guarda mágoa. Então aquilo já mudou minha vida, porque eu achava que ela ia falar: nossa, já está querendo me comprar, né? Mas não, realmente o trabalho da igreja estava interessado, né, a mudança de vida, né? E foi o que eu fiz. Voltei para casa, pedi perdão, comecei a frequentar a igreja no início ainda resistindo um pouco, mas depois fui vendo que minha vida foi mudando, aí eu resolvi me firmar, né, me converter de verdade, então me batizei nas águas, passou um tempo que eu realmente me converti, recebi o Espírito Santo, então minha vida começou a mudar. E ao contrário do que eu imaginava, o trabalho da Igreja Universal começou a me ajudar. Eu conheci na prática que não existia, né, ladrões assim dentro da igreja, ao contrário, o trabalho é ganhar almas, né? Se for para roubar, que sejam as almas do inferno, né? Inclusive eu fui resgatada. Então eu faço um desafio a você, que é graduado, que tem formação, que é empresário, que acha que sabe de tudo, até você que é religioso mesmo, que acha que a sua igreja é a certa, a sua religião está certa em ficar criticando o trabalho da Igreja Universal, faça um desafio com você. Venha conhecer o Deus que mudou a minha vida. Dê um passo, venha até a Igreja Universal. Se a sua vida não mudar, então você não precisa voltar mais. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos e eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada. Na verdade, eu tinha muito preconceito da Igreja Universal pelos boatos que eu vinha escutando durante toda a minha vida, né? Sobre as difamações que eram feitas com o Bispo Macedo, todas as informações, as reportagens que eu via na televisão degrinando a imagem dele, que ele roubava as pessoas, que ele brincava com a fé das pessoas, e que os pastores também, eles eram treinados para roubar as pessoas, que era uma igreja que só visava só o dinheiro, que eles enganavam as pessoas. A investigação estabeleceu que o fiéis da Igreja Universal... Na verdade, nunca passou na minha cabeça frequentar a Igreja Universal, porque eu era de uma outra religião, então eu tinha só essa essa ideia. Ele é ladrão e eu nunca vou frequentar esse tipo de igreja. Macedo foi cercado por policiais. E paralelo a todo esse preconceito, né, todas essas informações que a gente via sobre o bispo, a minha vida ela não era uma vida boa, não era uma vida normal. Na verdade, as pessoas que me olhavam achavam que eu tinha uma vida ótima. Por quê? Porque eu sou uma pessoa estudada, formada, tenho um bom emprego. Só que assim, eu era uma pessoa triste, eu só chorava, eu tinha depressão, eu tinha muita ansiedade, muito nervosismo e eu tinha pouca paciência. Às vezes eu queria até esganar os pacientes. Então eu sabia que isso não era uma coisa normal. E quando eu cheguei até a igreja, eu cheguei através de um convite de uma amiga e ela me convidou para ir numa reunião às 6 horas da manhã. Aí eu falei: quem vai na igreja às 6 horas da manhã?
E daí eu aceitei e fui. A reunião ela foi muito marcante para mim, porque foi uma reunião no sábado de manhã, né? E foi onde eu percebi o agir da fé. Quando eu olhei o pastor pregando, eu falei, ele está estimulando a fé nas pessoas, totalmente diferente do que a gente via nos jornais. O pastor ele falou sobre dízimo e ofertas. Eu não entendia muito sobre isso, o que era dízimo e o que era oferta. Mas o que me chamou a atenção também foi o quê? Que na hora que ele estava falando do dízimo e da oferta, ele falou sobre a palavra de Deus. Não que o homem estava pedindo, mas sim sobre a palavra de Deus. O que a gente faz ali, a gente não estava fazendo para o homem, para o pastor, mas sim para Deus, porque ele era usado por Deus para passar a palavra. E depois, né, eu fui conferir, né, para ver se era verdade mesmo, o que estava escrito na palavra. E na palavra de Deus diz, né, Deus dízimos e as ofertas, né. Eu saí muito bem da reunião, saí, bem mais tranquila, com uma paz imensa e com vontade de voltar, na verdade, para a próxima. Quando vai ser a próxima que eu vou poder voltar? E o que eu tenho aprendido na Universal com a palavra tem sido uma coisa muito boa na minha vida, tanto profissionalmente como espiritualmente e pessoal também. Eu não sou mais nervosa, eu não quero mais esganar os pacientes, eu sou mais alegre, mais feliz. E o que eu escuto, a palavra mesmo de Deus, ela tem sido um manual na minha vida. Eu levo isso e tento passar isso para as pessoas que estão ao meu redor também, para que eu possa ajudar a salvar outras almas como eu fui salva. E para você que tem também esse preconceito que eu tinha, eu desafio você a vir a conhecer a Universal, a conhecer a palavra que esses pastores pregam para a gente. Porque, assim como você, eu também tinha esse preconceito e hoje eu digo para você, minha vida é guiada através da palavra que eu escuto na Universal. E eu tenho certeza, se você vir, você não vai se arrepender. Jesus vai mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha. Meu nome é Deila Chaves, tenho 40 anos. E minha vida, antes de conhecer o Espírito Santo, antes que Ele tomasse posse da minha vida, foi uma vida de destruição. Aos 7 anos, quando meus pais se separaram, ali começou o meu sofrimento. Eu tive um grande trauma. Eu amava muito meu pai e o meu pai me agrediu fisicamente. Ele era viciado no álcool e numa situação ele acabou me agredindo e aquilo causou traumas em mim. A partir desse momento eu me tornei uma outra criança. Me tornei uma criança agressiva, uma criança que nada estava bom. Fui diagnosticada com depressão aos 8 anos. Em casa começou grande confusão porque eu não respeitava minha mãe. Ninguém me colocava limite, não existia limite em mim. E como na minha família existia o vício da bebida, a bebida era muito próxima, então eu também comecei a beber. Quando eu já estava com 28 anos, eu vivia numa promiscuidade, eu comecei a ter dificuldades, inclusive, para arrumar emprego. Mesmo com todo o estudo que eu tinha, eu não conseguia me encaixar no mercado de trabalho. Então, aquela realização que eu fui buscando durante a minha vida toda, que era com os estudos, com os homens, nas festas, nas baladas, aquilo tudo se acabou, eu não conseguia mais ter a realização. Mas a minha mãe, nesse período todo, continuou buscando por mim. E então, assim, eu cheguei na igreja. Eu cheguei desesperada, eu não conseguia falar, eu só chorava. Ali eu já comecei a ter um discernimento, comecei a ter direção. Comecei a entender que aquilo tudo que eu buscava preencher, aquele vazio que estava em mim, nunca eu iria conseguir. E ali eu ouvi falar do Espírito Santo. E aquilo me deu muita vontade de conhecer. Eu sempre fui muito curiosa, muita vontade de conhecer o que era diferente. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu via as pessoas rindo, as pessoas felizes. As pessoas que não tinham, às vezes, o nível de escolaridade, o conhecimento que eu tinha, mas elas eram tão felizes e aquilo me chamou a atenção. Então eu passei a buscar com toda a força.
E tudo que o homem de Deus me orientava, eu fazia. Fazia propósito na madrugada, fazia propósitos de jejum, tudo que ele me orientava. Então a minha vida começou a mudar. Acabou o meu interesse pela bebida, foi a primeira coisa que o Espírito Santo tirou. E por quê? Porque ele preencheu o meu interior. Até que numa reunião de domingo, aquele dia eu fui preparada. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu lembro a roupa que eu estava. Aquele dia eu dormi cedo. Na véspera, no sábado, eu me preparei, eu dormi cedo. No domingo, eu acordei mais cedo do que eu costumava. Fui em jejum, coloquei a minha melhor roupa. Eu lembro a cor da roupa que eu estava. E aquele momento, aquele dia, foi o meu melhor dia, o melhor dia da minha vida. Onde eu realmente me entreguei de fato e de verdade para o Senhor Jesus. E ali eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, a minha vida foi preenchida por completo. Aquele vazio, ele deixou de existir. Onde eu busquei aquele vazio em tantas coisas ou pessoas, é como se fosse um quebra-cabeça. Eu encontrei a peça certinha que se encaixou. E a partir de lá, a minha vida tem sido outra. Hoje realmente eu sou feliz. Hoje eu não dependo de coisas e pessoas, não dependo de ninguém para a felicidade. Lutas, elas acontecem diariamente, mas isso não tira o meu sorriso. Ele é um sorriso verdadeiro hoje, não é um sorriso falso de quando eu estou no meio das pessoas. Ele é um sorriso constante. Hoje, entre eu e minha mãe, existe uma união muito grande, a gente é amiga, existe uma felicidade dentro de casa. Deus, ele tem preenchido todas as áreas da minha vida. Vocês notaram a diferença entre alma vivente e espírito vivificante? Na realidade, não foi a religião, não foi a igreja que mudou a vida dessa gente, mas foi o Espírito Santo. É ele que muda, é ele que faz a gente espírito vivificante. Muda a mente, muda o coração, muda tudo. Eu quero fazer a oração para você, não pode ser demorada porque nós não temos tempo. Eu levanto o copo com água, pega o seu copo com água aí e abençoo o seu copo com água. Seja abençoado esse copo com água em o nome do Senhor Jesus. Que as virtudes do Espírito Santo sejam sobre essa água. Eu te peço, meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos que beberem dessa água sejam literalmente curados, física e espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Nós vamos chegando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, e sempre tentando levar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Vida. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, incline-se ao ouvir o meu clamor. Necessitado sou. Venha me socorrer, guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Senhor, incline-se ao ouvir